Olá, pessoas lindas do quinto ano. Hoje a nossa aula é de História. Quero dar os parabéns a todos vocês que estão participando, que estão mandando as atividades. Parabéns aos pais que estão acompanhando, viu? Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês não é em vão, tá bom? E quem não está mandando, bora mandar atividade, meu povo, para não ficar atrasado, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje? Pronto, gente, a nossa aula de hoje é sobre entradas e bandeiras. E primeiro a gente vai falar sobre as entradas, certo? As entradas, elas eram organizadas pela coroa portuguesa e elas tinham o objetivo de explorar as riquezas, capturar ou exterminar os indígenas e explorar e reconhecer o território. Quem comandou a primeira entrada foi o Américo Vespúcio. E aí eu vou citar algumas características das entradas. Como eu falei para vocês, elas eram organizadas pela coroa portuguesa, elas obedeciam o Tratado de Tordesilhas e elas tinham o objetivo de explorar e reconhecer o território brasileiro. Agora nós vamos falar sobre as bandeiras, né? As bandeiras, elas partiam de São Paulo, né? E quem chefiava eram os capitães, né? Os capitães da bandeira, né? Os ciclos das bandeiras são o ciclo da caça aos indígenas e o ciclo da mineração. O ciclo da caça dos indígenas, eles tinham por objetivo aprisionar os indígenas para trabalhar como escravos na lavoura. E o ciclo da mineração, o objetivo deles era achar riquezas minerais como ouro, prata e etc. Né? Quem era o caçador de esmeralda era o Fernão Dias Pais. O Bartolomeu Bueno da Silva, ele ficou conhecido como Anhanguera, que quer dizer diabo velho, porque ele colocou fogo, gente, em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles. Então, eles encontraram ouro em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. As características das bandeiras, né? Eles eram organizados pelos colonos, não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas e eram compostos por habitantes da região. Essa imagem, gente, que vocês podem ver, ela representa a lavagem do ouro. Quem fez essa gravura foi o autor da Gravuras de Rugendas no século XIX. Agora, gente, a gente vai falar sobre os movimentos nativistas. Esses movimentos foram movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Esses movimentos locais expressavam um grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Os nativistas revoltando-se contra os estrangeiros. A revolta de Beckman foi um movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Emanuel e Tomás Beckman. Também teve, gente, a Guerra dos Emmoabas, que foi um movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emmoabas, que eram gentes que vinham de fora, principalmente os portugueses. Os emmoabas eram liderados por Manuel Nunes Viana, e esse movimento ocorreu em Minas Gerais de 1708 até 1709. A Guerra dos Mascates foi um movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco, em 1710 até 1711. Foi provocada pela rivalidade entre os senhores do engenho da Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. A revolta de Filipe dos Santos foi um movimento nativista ocorrido na cidade da Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720, e foi liderado por Filipe dos Santos.
Felipe, gente, ele foi enforcado em praça pública. Depois, os braços e as pernas dele foram amarrados em cavalos e os cavalos correram em diferentes direções. E agora, a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira, né? No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava cobrando altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagar. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíam. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta surgiu o movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era liberar o Brasil de Portugal e implantar o sistema governo republicano no país. E esse movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier. Esse daí, gente, o famoso Tiradentes. Quando o governo tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil e outros condenados à prisão perpétua. O líder, Joaquim José da Silva Xavier, foi condenado e enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Daí vem, gente, a data comemorativa, né? Dia do Tiradentes. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que tudo isso que eu falei está no livro de vocês, na explicação, tá bom? Vocês devem ler tudo que eu falei, devem ler o livro todo, todas as páginas que falam, para que você venha responder à atividade, tá certo? Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, gente!